Como já dito várias e várias vezes aqui no canal, a Era Vitoriana foi uma época sombria no sentido literal da palavra. As ruas de Londres cheias de névoa, todas as pessoas vestindo preto, os ladrões de cadáveres chafurdando na terra dos cemitérios, a Rainha Vitória, que dá nome à coisa, sendo uma viúva em luto eterno, o ocultismo aflorando. Não é à toa que essa época é até hoje cenário de vários filmes e contos de terror. O ambiente era simplesmente perfeito, dali surgiram muitos costumes, acontecimentos e personagens bizarros. Já falamos de muitos deles e hoje vamos conhecer mais um. Senhoras e senhores, bem-vindos ao Covil e eu espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. No vídeo de hoje iremos abordar a vida e obra de Louis Wain, um artista muito querido pelo povo vitoriano por suas obras retratando gatos, mas com uma história de vida muito trágica e que talvez indevidamente tenha sido internado num hospital psiquiátrico. Lá, seus simpáticos gatos, que chegaram a ilustrar até mesmo livros para crianças, se tornariam criaturas psicodélicas que sempre encaram o espectador com seus olhares esquisitos. Antes de começarmos, aqui vai o nosso muito obrigado a todos os apoiadores do canal. Eu e a Roberta estamos fazendo de tudo para essa volta do canal dar certo, para esse projeto dar certo. E a melhor forma disso tudo funcionar, a gente poder abordar cada tema com profundidade, sem se preocupar com tempo de vídeo, sem se preocupar com o algoritmo, sem ficar fazendo viral, banal, enfim, a gente poder adquirir uma independência da monetização é através do Apoia-se. E além de nos ajudar, você pode fazer parte do nosso grupo no Zap, participar de sorteios, do clube de leitura e outras coisas mais. É só entrar aí no link e conferir. Valeu, muito obrigado de verdade a todos vocês que já estão apoiando o nosso Covil. Esse vídeo é para vocês. Louis Wain nasceu em 1860 em Londres, no auge da Era Vitoriana. Ele era filho de um comerciante têxtil e de uma bordadeira e tinha 5 irmãs mais novas, todas mulheres. Sua infância foi bastante simples junto de sua família. Sua jornada na arte começa oficialmente em 1877, quando aos 17 anos de idade ele se matricula na West London School of Art. Em 1881, agora com Louis aos seus 20 anos de idade, o seu pai vem a falecer. E isso o coloca na posição de ser o único homem na família. Consequentemente, é ele que vai ter que trazer o sustento para sua mãe e para suas irmãs. E esse sustento já começa a vir através de sua arte. Ele começa a vender seus desenhos, suas ilustrações, mas ele ganhava muito pouco. Mas é com esse pouco que toda a família tem que se virar. Logo depois de formado, Louis começa a dar aulas como professor de artes e se torna também ilustrador de revistas. Nesse ponto da história, ele ainda não sabia, mas se tornaria um pintor famoso e, mais do que isso, uma figura muito emblemática, enigmática no mundo da arte. Em 1884, o artista se casou com uma moça chamada Emily e 2 anos depois, Louis começa a enfrentar outra tragédia familiar. Sua esposa descobriu que estava com um câncer de mama e ficou muito doente. Nesse meio tempo, durante a doença da mulher, Louis adotou um gato preto e branco de rua e o chamou de Peter. Peter ofereceu companhia para os dois e também inspirou Louis a começar a desenhar gatos. Seus primeiros desenhos desse tipo foram feitos ao lado da cama de sua esposa enquanto ela ainda estava doente, e Peter, o gato, servia de modelo para ele. A mulher gostava muito do gato e aquilo era como uma espécie de terapia, um bom passatempo para os dois, para esquecer um pouco do episódio da doença. Mas acontece que os desenhos ilustrando o gato eram muito bons. Emily sempre incentivava Louis a publicar esses trabalhos. Era um desejo dela ver a cara do seu tão querido e amado gato estampando as revistas e jornais. Um desejo que, infelizmente, ela não sobreviveu para ver acontecendo. Emily veio a falecer. É muito importante observar que esse
queira ou não, foi o primeiro passo para a carreira que Lewis viria a ter. Ele ficaria famoso por desenhar gatos. E esses primeiros desenhos que retratavam o seu próprio gato de estimação foram feitos ao lado de sua esposa acamada, doente. E o fim desse episódio de doença é trágico. Ela morre. Logo, o seu primeiro passo nasce de um contexto de tristeza e dor pessoal e se tornam a base de sua carreira. O primeiro passo é triste. Após a morte de Emily, o artista começou a desenhar e publicar cada vez mais seus desenhos de gato, fazendo uma homenagem ao bem que o felino, o seu próprio de estimação, fez à sua esposa quando ela ainda estava viva. Seu trabalho então rapidamente ganha fama. Vale lembrar que agora ele não desenhava mais apenas Peter, mas vários e vários outros gatos de todos os tipos. Lewis passou a produzir suas pinturas sobre gatos em grande quantidade para revistas, jornais, cartões postais. Inicialmente, suas obras tinham representações mais tradicionais de gatos, mas com o tempo ele começou a experimentar retratar os bichanos de uma maneira mais antropomórfica, ou seja, com características humanas. Os gatos passaram a andar em pé, vestir roupas e até mesmo realizar atividades do nosso cotidiano. Esse estilo cativou a sociedade vitoriana e foi aí que Lewis ganhou popularidade. Ele chegou a ilustrar vários livros infantis, com destaque do livro Mr. Tabby's Establishment, que apresenta a história de uma família de gatos que vive numa casa e passa por diversas situações. E assim o ilustrador foi consolidando sua carreira. Porém, ao contrário do que talvez você possa estar pensando agora, apesar de Lewis ter adquirido sucesso ainda enquanto vivo e tal, ele não estava nem um pouco bem financeiramente. Acontece que a sua família tinha muitas dívidas e, em consequência disso, às vezes as suas obras, os seus desenhos eram vendidos ou até mesmo trocados por coisas que ele precisava no dia a dia a preço de banana. Resumindo, ele ficou famoso, mas longe de estar bem financeiramente. Além de ilustrador, Lewis também se dedicava ao ativismo em favor dos gatos, se tornando até mesmo presidente do National Cat Club e membro da Sociedade de Proteção aos Felinos. Também foi juiz em várias exposições nacionais de gato e contribuiu para uma maior aceitação da sociedade desses animais. Isso aqui é um detalhe muito interessante. Nessa época, na era vitoriana, os cães há muito tempo já eram vistos como animais domésticos, animais que serviam para serem de estimação, mas gatos ainda não. Foi justamente aqui, nessa época, nesse lugar, que as pessoas começaram a enxergar que gatos também poderiam ser parceiros dentro de casa, também poderiam ser domesticados. E Lewis estava lá fazendo seu papel para que isso acontecesse. Vejam só que a partir de uma adoção um tanto quanto avulsa de um gato de rua, puramente para tentar preencher uma lacuna, dar um pouco de alegria para sua esposa doente, Lewis agora já cultivava um fascínio por gatos. Em 1914, Lewis vai machucar gravemente a sua cabeça em um acidente de ônibus, mas beleza, ele vai continuar vivendo e trabalhando normalmente. 10 anos depois, Lewis começa a demonstrar alguns episódios de agressividade e violência, mas vejam só, 10 anos depois. De qualquer forma, a sua família, os seus amigos, as pessoas em volta vão linkar isso, vão ligar isso ao acidente de 10 anos atrás e vão dar ele como louco. Lewis então vai ser internado por suas irmãs no hospital Springfield. Posteriormente, ele foi transferido para diferentes instituições psiquiátricas, um pouco melhores do que essa primeira. Essa primeira, falando de forma grosseira, era um circo de pulga. Lewis era pobre, mas bastante popular. Então, quando algumas outras figuras importantes do meio artístico ficaram sabendo que ele estava internado, fizeram vaquinha, fizeram alguns eventos para levantar fundos, para conseguir transferir ele para um lugar melhor e também dar uma condição melhor para suas irmãs. Mas agora vamos lá, vamos levantar algumas indagações aqui. Antes de Lewis, uma de suas irmãs também já tinha sido internada por um período
apresentando sinais de transtorno mental. Como dito, os médicos da época simplesmente ligaram a pancada que ele tinha recebido na cabeça 10 anos atrás com a sua atual condição. Então assim, será que realmente esse acidente de 10 anos atrás tinha afetado o seu cérebro? Ou será que Lewis tinha em sua família alguma coisa hereditária envolvendo problemas mentais? Ou será que nada disso tem absolutamente nada a ver com a situação do cara? O problema para dar resposta para isso é que naquela época o conhecimento, os estudos sobre saúde mental eram precários, ainda não era um tema muito debatido. A compreensão sobre transtornos mentais era praticamente nula. Então até hoje nós não temos e talvez nunca vamos ter uma clareza sobre o que de verdade estava acontecendo com Lewis. Até meados do século XX, a noção sobre saúde mental era muito diferente da atual. Eu ouso dizer que hoje em dia ainda é precário o senso comum sobre ansiedade, depressão, etc. Mas naquela época, meus amigos, era um inferno. Acontece que os chamados hospícios, termo que hoje em dia é até meio pejorativo, eram usados para isolar pessoas consideradas inconvenientes para suas famílias, pessoas desajustadas, desalinhadas com as normas sociais da época. Uma época que, como vocês devem saber, era cheia de ignorância e preconceito para tudo quanto é lado. Olha só, aqui vai uma lista de coisas que poderiam fazer alguém ser considerado louco e isolado em um asilo. Mulheres que engravidavam estando solteiras eram internadas para esconder a vergonha da família. Mulheres que acabavam ficando viúvas eram internadas para não ficarem com nada da herança. Gays eram internados. Pessoas pobres ou em situação de rua eram internadas para higienização da cidade. Meras pessoas melancólicas que estavam tristes ou estressadas por alguma situação, por algum acontecimento da vida, eram internadas. Resumindo, qualquer pessoa que não seguia as normas sociais convencionais ou que meramente estivesse sendo inconveniente poderia ser considerada desajustada e internada nesses hospitais psiquiátricos. Voltando à história de Lewis, durante esse período em que o artista ficou internado, ele continuou a pintar gatos. Porém, apesar de ainda serem gatos, as obras foram se tornando cada vez mais abstratas. Para algumas pessoas até mesmo esquisitas, estranhas. Aqueles gatos brincando, trabalhando, bonitos e simpáticos que até mesmo estampavam livros infantis se tornaram gatos psicodélicos ou gatos com expressões perturbadoras, com olhos que vocês podem reparar sempre fitam o espectador de forma sinistra. E é com isso que chegamos no debate sobre como a saúde mental estava influenciando a arte de Lewis Vane. Analisando suas obras, alguns psiquiatras acreditam que Lewis possuía esquizofrenia e que podemos ver a deterioração mental do homem em seus desenhos feitos enquanto ele estava internado, que é possível ver o agravamento de sua doença mental através da evolução de suas pinturas. Agora vamos lá, os gatos de Lewis Vane em suas últimas obras saíram da realidade para o mundo da fantasia, com figuras distorcidas, cores vibrantes, esses olhares ameaçadores, muito surreal, num tom psicodélico. E se ele estava caminhando na direção de artes mais abstratas e psicodélicas, talvez podemos teorizar que sim, isso nos mostra que Lewis foi caminhando cada vez mais fundo em direção à loucura. Eu trago para essa conversa agora uma verdadeira heroína brasileira, Nise da Silveira. O trabalho dessa mulher tem tudo a ver com o nosso papo. Nise da Silveira foi uma psiquiatra brasileira pioneira no estudo das relações entre psiquiatria e arte. Durante sua carreira, ela se destacou por ser contra as técnicas agressivas de tratamento psiquiátrico. Enquanto os portugueses estavam lá ganhando o prêmio Nobel por causa de lobotomia, ela estava aqui no Brasil
já criticando isso naquela época, precisamente uma mulher que estava à frente de seu tempo. Além da lobotomia, tinha choque em cadeira elétrica, essa banalidade para considerar qualquer um louco, para se livrar de qualquer pessoa que estivesse sendo indesejada por qualquer motivo. Ela combatia isso tudo e acreditava que arte poderia servir como terapia. Nise introduziu o uso da arte como parte do tratamento de seus pacientes, criou ateliês de pinturas para eles se conectarem com a realidade e se expressarem através da arte. Ela contribuiu para revolucionar e humanizar o tratamento mental, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E através desse seu trabalho, ela pôde observar e concluir que os pacientes, os mais distantes e desconexos da realidade, começavam desenhando figuras completamente abstratas, rabiscos, borrões. Com a terapia progredindo, esses pacientes passavam a desenhar figuras geométricas. E por fim, quando os resultados da arte-terapia eram muito bons, os pacientes passavam a retratar figuras, ilustrações de coisas ou pessoas que eles conheciam mesmo, de suas famílias, dos lugares que vieram, das coisas que gostavam ou desejavam. Ou seja, se as obras de Louis Venn começaram comuns e foram devagar tomando esse rumo mais e mais geométrico e consequentemente mais abstrato, após ele ter sido internado, podemos especular que ele estava fazendo um caminho contrário, cada vez mais indo mais fundo na direção da loucura. Galera, lá no Rio de Janeiro existe o Museu de Imagens do Inconsciente. É um museu com milhares de obras feitas pelos pacientes da Nise de Silveira. Quem tiver oportunidade, vale muito a pena visitar. E ó, tu veio aqui aprender sobre uma história interessante, já aprendeu um pouquinho também sobre a história do teu país, uma verdadeira cientista, heroína brasileira. Esse vídeo tá caprichadão, acho que vale o teu like, hein? Dá essa moral aí pra gente. Prosseguindo, então Louis Venn era esquizofrênico? Não podemos levar esse diagnóstico como uma verdade absoluta. Louis Venn já foi diagnosticado com muita coisa: depressão, esquizofrenia, síndrome de Asperger. Mas o que acontece? Todos esses diagnósticos vieram através de pessoas no mundo atual analisando suas artes. Ninguém pode dar certeza que Louis tinha alguma coisa, e se tinha, quando foi internado. Como a gente acabou de ver, naquela época, para os médicos e para as pessoas, não existia ansiedade, depressão, Asperger, esquizofrenia. Existia gente maluca e indesejada e ponto. Então nunca teremos uma certeza, nunca teremos um diagnóstico verdadeiro. Tudo é teoria. Existe essa teoria, que foi a mais difundida aqui no vídeo, que diz que a sua deterioração mental foi exposta através de suas pinturas. Mas existe também a teoria de que essa mudança abrupta do estilo de suas pinturas pode ter sido simplesmente o resultado de uma experimentação. Durante esse período em que Louis ficou internado, talvez o artista só experimentou novas formas de arte, sem precisar se preocupar com o retorno financeiro delas. Afinal de contas, sua arte sempre esteve em evolução, começando por gatos normais e chegando até mesmo a gatos fumando e jogando. Outro detalhe é que nas pinturas feitas enquanto Louis estava internado, nenhuma data é constada, ou seja, a deterioração de sua mente e, em consequência, essa transformação em sua arte também é teoria. Gente, é só observar, faz muito sentido, mas se a gente não tem uma forma de ter certeza absoluta, não pode deixar de ser teoria. O que não é teoria e a gente pode ter certeza é de que seus desenhos mudaram muito e de uma forma muito interessante entre o antes e o depois de sua internação. Ele não precisava mais se preocupar em fazer desenhos comerciais para serem vendidos. Ele adquiriu uma liberdade artística
enquanto estava privado de liberdade, e seus gatos foram cada vez mais se transformando em figuras distorcidas, psicodélicas, de um mundo fantástico saído de sua imaginação. Essa fase de sua arte, além de ter sido precursora do que hoje em dia chamamos de arte psicodélica, também traz para o debate a tal complexa interação que a nossa mente, o que nós pensamos e sentimos, tem a ver com a arte. Lewis viveu os últimos 15 anos de sua vida internado. Morreu de derrame em 1939, aos 78 anos de idade. Durante esses seus últimos anos, ele nunca parou de fazer o que mais sabia: desenhar gatos. Senhoras e senhores, muito obrigado para quem assistiu até aqui. Eu espero te ver no próximo vídeo, e para quem quiser e puder nos ajudar ainda mais a manter o nosso conteúdo, o link do Apoia-se vai estar aparecendo aí nos comentários e na descrição do vídeo, ok? Valeu, fui!